Eu sempre imaginei que o casamento do meu filho seria um momento de celebração, um daqueles dias que marcam a vida de uma mãe, quando vemos a continuidade da família, o sorriso do filho que criamos desde pequeno, a promessa de uma nova fase. Eu mesma ajudei a organizar parte da festa, participei da escolha do salão, comprei flores e até fiz questão de dar um presente que simbolizasse o recomeço deles. A casa nova, aquela chave que estava guardada na minha bolsa como um segredo precioso, esperando o momento certo para ser entregue. Mas nunca pensei que esse presente, que para mim era símbolo de amor e apoio, seria transformado em arma de humilhação contra mim. A cerimônia já tinha terminado. Os convidados estavam acomodados em mesas decoradas com arranjos brancos e dourados, a música suave tocava ao fundo e as taças de vinho circulavam pelas mãos. Eu observava de longe, tentando absorver aquele instante, quando alguém se aproximou com um sorriso forçado. A minha nora, recém-casada, que ainda usava o vestido impecável de rendas brilhantes. Ela parecia ter algo nos olhos que misturava arrogância e impaciência. Eu estranhei, mas me mantive em silêncio, esperando que fosse apenas nervosismo da ocasião. Então ela ergueu a taça, chamou a atenção de todos e, como se fosse anunciar um brinde de agradecimento, caminhou até onde eu estava sentada. No início, pensei que ela fosse me incluir em alguma fala de honra, talvez agradecer por tudo que fiz. Mas a cena que se desenhou foi bem diferente. Diante de todos, ela se aproximou e, em vez de palavras doces, deixou escapar um grito que cortou o salão inteiro. "Me dê as chaves da casa nova." As pessoas congelaram, alguns riram nervosamente, outros olharam para o chão como se não quisessem testemunhar a cena. Eu ainda tentava processar aquelas palavras quando, num movimento rápido, ela jogou o vinho inteiro da taça contra o meu rosto. O líquido escorreu quente e pegajoso pela minha pele, manchando meu vestido enquanto eu permanecia imóvel, em choque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se todos tivessem sido arrancados de uma festa para dentro de um pesadelo. Meus olhos ardiam, não só pelo vinho, mas pela humilhação que queimava mais fundo do que qualquer álcool. Eu procurei o olhar do meu filho, esperando que ele interviesse, que se colocasse ao meu lado, mas ele apenas desviou, fingindo não ter visto. A nora sorriu, satisfeita com a cena, e repetiu ainda mais alto: "Você já nos deu essa casa, não adianta querer segurar. Essas chaves são minhas agora." Eu senti como se um peso desabasse sobre mim, porque não era só o pedido, era a maneira como ela falava, como se eu fosse um obstáculo, um fardo, alguém que precisava ser expulso dali para que ela assumisse o controle do que não lhe pertencia de fato. O salão inteiro assistia e ninguém ousava se manifestar. Era como se a vergonha fosse só minha. Alguns convidados cochichavam, outros disfarçavam rindo baixo, mas ninguém ergueu a voz para defender uma mãe que, no dia do casamento do próprio filho, estava sendo tratada como intrusa. E eu, naquele momento, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Até ali, eu havia suportado pequenos desrespeitos, comentários atravessados, olhares que me colocavam de lado. Mas ter o rosto manchado de vinho diante de todos e ainda ser pressionada a entregar aquilo que era meu, o fruto de anos de trabalho, era demais até para alguém que tentou a vida inteira ser paciente e diplomática. Meu coração batia acelerado, minhas mãos tremiam, mas a raiva não se manifestava em gritos, e sim em um silêncio cortante, o tipo de silêncio que assusta mais do que qualquer explosão. Eu sabia que se reagisse ali, seria vista como a vilã da noite. Eles esperavam que eu me descontrolasse, que devolvesse a agressão, que gritasse, mas não dei esse espetáculo. Apenas enxuguei o vinho do rosto com a manga do vestido, ergui o queixo e permaneci firme, encarando a arrogância que se exibia diante de mim como se fosse dona de tudo. Por dentro, eu já sabia que aquele seria o primeiro ato de uma história que não terminaria naquela noite. Eu não deixaria aquela humilhação ser o ponto final. Seria, sim, o início. E embora o salão ainda estivesse cheio de música e risos falsos, para mim, o clima já havia mudado. Eu havia entendido que era hora de abandonar a ingenuidade e usar a frieza que tantas vezes guardei só para proteger os outros. O vinho no rosto não seria esquecido,
nem as palavras que ecoaram como uma sentença. Ali, diante de todos, eu fui marcada, mas também despertei. O brinde que deveria simbolizar união se transformou em humilhação pública, e eu sabia que, a partir daquele momento, a noite não acabaria como eles planejaram. O vinho ainda escorria do meu rosto, misturado com a sensação de um calor que já não vinha apenas do líquido, mas da humilhação que me queimava por dentro. Eu permaneci sentada por alguns segundos, tentando controlar a respiração, sentindo o olhar pesado de todos sobre mim, como se eu fosse uma peça de teatro mal encaixada em um espetáculo que deveria ser perfeito. As risadas tímidas e os cochichos ecoavam como farpas invisíveis, cada uma me perfurando de um jeito diferente. Eu queria acreditar que alguém se levantaria, que pelo menos meu filho, o noivo da noite, faria algo, diria uma palavra, um gesto mínimo em minha defesa. Mas ele ficou parado, fingindo mexer no copo à sua frente, como se nada tivesse acontecido. A nora, ainda de pé, sustentava aquele sorriso vitorioso, como quem tivesse acabado de conquistar um troféu. E talvez, irritada com o fato de eu não ter explodido, se inclinou um pouco mais para perto, aproximou o corpo e, com um movimento rápido e impensado, colocou as 2 mãos em meus ombros e me empurrou. O empurrão não foi forte o bastante para me derrubar completamente, mas foi preciso para me fazer perder o equilíbrio e bater contra a lateral da cadeira, arrancando um suspiro coletivo do salão. Meu corpo cambaleou e eu tive que me segurar para não ir ao chão. O vestido, agora já manchado de vinho, arrastou-se no piso brilhante, e eu senti como se estivesse afundando em um mar de vergonha diante de todos. Aquele instante pareceu se alongar no tempo, como se cada segundo fosse um martelo batendo contra a minha dignidade. E ainda assim, o que mais doeu não foi o impacto físico, mas o silêncio absoluto que seguiu o gesto. Ninguém falou nada. Ninguém ergueu a voz para repreendê-la. Ninguém ousou se aproximar para me ajudar a levantar. As pessoas olhavam para o outro lado, mexiam no celular, fingiam estar conversando, como se o ocorrido fosse apenas um detalhe incômodo que não merecia interromper a celebração. Meu filho, meu próprio filho, estava ali, assistindo, e sequer moveu um músculo para me apoiar. O que vi em seu rosto não foi choque, nem arrependimento, foi apenas uma sombra de constrangimento, como se eu fosse um fardo que ele gostaria de esconder debaixo do tapete. A nora, por outro lado, parecia inflada pelo silêncio coletivo. Quanto mais ninguém reagia, mais ela crescia em arrogância. Seus olhos brilhavam como se dissessem: "Viu? Eu mando aqui. Nem sua própria família está com você." E, de certo modo, ela estava certa. Naquele salão lotado, entre flores, música e taças de champanhe, eu estava completamente sozinha. Eu quis gritar, quis sacudir meu filho e perguntar em que momento ele havia deixado de ser o menino que eu criei para se tornar um homem que permitia tamanha humilhação à própria mãe. Mas segurei a raiva, porque compreendi, em meio à dor, que não adiantava lutar naquele terreno. Eles já haviam decidido seus papéis. Ela como rainha, ele como súdito obediente e eu como a intrusa que precisava ser eliminada. O empurrão não foi apenas um ato de violência física. Foi uma metáfora cruel, uma declaração pública de que eu não tinha mais lugar ali. E todos os presentes, com seu silêncio covarde, foram cúmplices dessa exclusão. Eu me ajeitei na cadeira, tentando recuperar alguma postura, mesmo com o corpo dolorido e o vestido manchado. O gosto amargo do vinho ainda estava nos meus lábios, e eu percebia como as pessoas desviavam o olhar sempre que eu erguia os olhos para encará-las. Não queriam se envolver, não queriam ser lembrados de que estavam presenciando um abuso. A festa deveria seguir, e eu era apenas o contratempo desagradável. Naquele instante, percebi que ficar ali seria me deixar ser engolida por uma humilhação ainda maior. Se eu abrisse a boca, se eu revidasse, seria acusada de estragar a noite, de transformar o casamento em um escândalo. Era exatamente isso que ela queria, que eu perdesse o controle diante de todos e confirmasse a narrativa de que eu era a desequilibrada. Mas eu não daria esse espetáculo.
Respirei fundo, ergui o queixo e, com passos firmes apesar do coração acelerado, decidi que minha saída não seria uma derrota, mas um ato de estratégia. Eu caminharia para fora daquele salão não como alguém expulsa, mas como alguém que escolhe abandonar o campo de batalha para planejar um contra-ataque em terreno próprio. Enquanto me afastava, senti os olhos me seguindo, curiosos e aliviados por eu não ter causado mais tumulto. O empurrão tinha sido o clímax da humilhação pública, mas também foi o ponto em que eu decidi que não suportaria mais calada. Naquele silêncio pesado da plateia, percebi que não podia contar com ninguém ali dentro. Se quisesse justiça, se quisesse recuperar minha dignidade, eu teria que contar apenas comigo mesma e com a força que sempre mantive escondida. E assim, com o coração pesado e o rosto ainda marcado pelo vinho, deixei o salão de festas. O ar da noite me atingiu frio, mas ao mesmo tempo me trouxe uma clareza quase dolorosa. Aquele empurrão, diante da indiferença de todos, havia acendido em mim uma chama que eu não deixaria apagar. Eles pensavam que tinham vencido, que eu sairia derrotada. Mal sabiam que, ao me empurrar, minha nora havia me dado o impulso necessário para começar a agir. Quando atravessei a porta do salão, deixando para trás a música que continuava a tocar como se nada tivesse acontecido, o som abafado das conversas e das risadas falsas começou a se dissolver no ar frio da noite. Foi como se o mundo tivesse mudado de textura, da luz dourada e sufocante das lâmpadas de cristal para a escuridão serena, cortada apenas pelo vento que passava entre as árvores ao redor do prédio. O contraste entre o barulho da festa e o silêncio da rua me fez respirar fundo, sentindo pela primeira vez naquela noite que eu tinha algum controle, ainda que fosse apenas sobre o próprio ar que entrava em meus pulmões. O frio parecia atravessar o tecido úmido do meu vestido, ainda marcado pelo vinho, mas não me importei. Naquele momento, cada mancha era um lembrete da humilhação que eu tinha sofrido, e eu não queria apagar aquele lembrete, porque era ele que alimentava a firmeza que crescia dentro de mim. Eu caminhava devagar até o carro, ouvindo o eco dos meus saltos no asfalto, cada passo uma reafirmação de que eu não seria quebrada pelo que havia acontecido. Eu poderia ter ficado, poderia ter tentado discutir, responder, até gritar, mas sabia que aquilo teria sido inútil. Dentro daquele salão, as cartas já estavam marcadas. Eu era a vilã conveniente, a peça que todos queriam descartar para que o teatro da felicidade seguisse em frente sem interrupções. Permanecer lá teria sido aceitar o papel que tentavam me impor. Sair era me recusar a dançar conforme a música deles. Mas não era uma fuga, era estratégia. A saída não significava desistência, e sim reposicionamento. Eu não estava deixando a batalha, estava escolhendo um campo onde poderia lutar com minhas próprias armas. Entrei no carro, fechei a porta e pela primeira vez naquela noite o silêncio me envolveu completamente. Segurei firme o volante, não para dirigir, mas para me ancorar. Meus pensamentos corriam velozes, uma mistura de mágoa, indignação e, acima de tudo, determinação. Havia uma parte de mim que ainda se perguntava como meu filho pôde permitir aquilo, como ele pôde assistir em silêncio, sem mover um dedo para me defender. Essa dor era maior do que o empurrão, maior do que o vinho no rosto, porque era a prova de que a distância entre nós não era apenas física, era moral, era de valores. Mas junto com essa dor, vinha também a clareza de que eu não podia me deixar dominar pelo ressentimento. O que estava em jogo agora não era apenas o meu orgulho ferido, mas a minha própria posição diante daquela família que tentava me apagar. Peguei o celular dentro da bolsa. Meus dedos hesitaram por alguns segundos sobre a tela, não porque eu não soubesse o que fazer, mas porque compreendia que aquele gesto seria a linha divisória. Havia uma ligação que eu poderia fazer, um nome que eu guardava como trunfo, alguém que não fazia parte daquele espetáculo, mas cuja presença poderia mudar o rumo de toda a noite. Respirei fundo e disquei o número. O toque soou 3 vezes antes de ser atendido, e a voz do outro lado, firme e direta, não precisou de muitas explicações. Apenas algumas palavras, o suficiente para que ele entendesse. Desliguei e senti um peso sair dos meus ombros. Não era vingança o que eu planejava,
mas justiça. E justiça não se conquista com gritos ou empurrões em um salão cheio de cúmplices silenciosos. Se eles tinham me empurrado para fora, eu voltaria de outra forma, não com desespero, mas com uma resposta calculada. Permaneci no carro por alguns minutos, olhando pelo retrovisor o salão iluminado. As sombras das pessoas dançando, brindando, rindo como se nada tivesse acontecido. A cena parecia distante, como se eu observasse através de um vidro espesso. Mas eu sabia que em breve aquela bolha de segurança deles seria estourada, e não seria por minhas mãos diretamente, mas pelas consequências das próprias escolhas que fizeram. Ajustei o espelho e vi meu próprio rosto refletido, ainda marcado pelo vinho seco, os olhos vermelhos não apenas pela ardência, mas pela intensidade de tudo que eu havia sentido. Não era uma imagem de derrota, e sim de preparação. Pela primeira vez em muito tempo, senti que cada ferida, cada lágrima contida, estava me moldando para um momento maior. E esse momento estava se aproximando. Liguei o carro, mas não dirigi para casa. Dei a volta no quarteirão devagar, como quem ronda o território inimigo antes da ofensiva. Parei em um ponto onde ainda podia ver a entrada do salão. Havia um movimento constante de convidados entrando e saindo, alguns rindo alto na calçada, outros fumando, sem imaginar que estavam prestes a ser testemunhas de algo que mudaria o rumo da noite. Eu não precisava voltar lá dentro. A minha parte estava feita. Agora era esperar. E a espera, curiosamente, não me pesava. Ao contrário, cada minuto que passava aumentava a minha certeza de que havia tomado a decisão correta. Eu tinha transformado a humilhação em combustível e a dor em estratégia. A saída do salão não tinha sido um ato de fraqueza, mas de inteligência. Ao me retirar, eu não perdi nada. Foram eles que perderam a chance de me respeitar, de me tratar como parte da família. E essa escolha teria um preço. Encostei a cabeça no banco, fechei os olhos por um instante e ouvi ao longe o som abafado da música que escapava pelas paredes do salão. Era quase irônico pensar que, enquanto eles dançavam e comemoravam, o tempo corria para eles sem que soubessem. Eu não precisava mais de palavras ou explicações. O que estava por vir falaria por si só. E naquela madrugada gelada, eu descobri que às vezes a maior força de uma pessoa está justamente em saber o momento certo de sair. Não para se render, mas para voltar mais forte. A ligação que fiz naquela noite não foi apenas um pedido de socorro ou um impulso nascido da raiva. Foi o resultado de meses, talvez anos, de uma intuição silenciosa que sempre me alertou de que algo não estava certo naquela relação. Eu conhecia minha nora, conhecia sua forma de falar, sua arrogância camuflada em sorrisos sociais, seu jeito de conquistar as pessoas mais frágeis com frases melosas, mas de mirar os mais fortes com desprezo disfarçado de charme. Eu sabia que cedo ou tarde algo aconteceria que a revelaria por inteiro. Por isso, mantive ao meu lado uma rede de contatos que não era feita de bajuladores ou parentes de ocasião, mas de pessoas que sabiam reconhecer a verdade por trás das máscaras. E foi para uma dessas pessoas que disquei naquela noite. A voz que atendeu do outro lado era grave, segura, acostumada a lidar com crises muito maiores do que um casamento transformado em palco de humilhação. Eu precisei de poucas palavras, talvez 2 ou 3 frases, para que ele entendesse a gravidade da situação. Não pedi que viesse por vingança, mas por justiça, porque sabia que a presença dele não passaria despercebida e que, mais do que qualquer grito meu, traria à tona a verdade que tentavam esconder debaixo dos lustres de cristal e das toalhas de linho. Desliguei e senti, pela primeira vez naquela noite, que a respiração voltava ao ritmo normal. Havia algo de reconfortante em saber que eu não estava completamente só, mesmo que, dentro daquele salão, todos tivessem virado o rosto como se eu fosse invisível. A solidão que senti lá dentro se transformava agora em uma espécie de força calma, uma certeza de que a escolha de sair em silêncio havia sido a mais inteligente. Permaneci no carro, observando à distância o movimento da festa, cada riso que escapava das portas entreabertas soando como uma afronta, mas já não me atingindo da mesma forma.
Eles celebravam a falsa vitória, acreditando que tinham me empurrado para fora de suas vidas, sem imaginar que, a cada minuto que passava, o tempo trabalhava contra eles. O homem para quem liguei não era apenas alguém de confiança. Ele representava um peso real, uma presença que carregava consigo o poder de transformar aquela noite em algo que ficaria marcado para sempre na memória de todos. Eu sabia que, quando ele chegasse, o salão inteiro se calaria, porque o respeito e o temor que ele inspirava não poderiam ser ignorados nem pela arrogância da minha nora, nem pela covardia do meu filho. Enquanto esperava, minha mente voltava, insistente, ao olhar do meu filho. Era impossível não sentir o corte daquela indiferença. O menino que um dia segurou minha mão para atravessar a rua, que me chamava à noite quando tinha medo dos trovões, agora havia se tornado um homem que permitia que sua esposa me empurrasse diante de todos. O silêncio dele foi a facada mais profunda, porque nele estava a confirmação de que, para ele, eu não era mais prioridade, não era mais porto seguro, não era sequer merecedora de defesa. Mas se eu sentia essa dor, também a transformava em combustível. Eu sabia que não podia esperar nada dele, e justamente por isso recorri a alguém fora daquele círculo contaminado. À medida que os minutos avançavam, minha ansiedade não era de medo, mas de antecipação. Eu conseguia imaginar a cena, quase como se estivesse vendo antes de acontecer. A porta do salão se abrindo, o burburinho cessando, os olhares se virando e o silêncio pesado que cairia quando percebessem quem havia acabado de entrar. Aquilo não seria apenas a minha resposta, mas uma lição que nenhum deles esqueceria. Lembrei-me de cada detalhe da festa que ajudei a construir, da decoração que escolhi com tanto cuidado, das flores que paguei do meu próprio bolso para tornar o ambiente mais bonito, de cada centavo investido naquele evento que agora era usado contra mim. E, ironicamente, percebi que eu mesma havia fornecido o palco perfeito para a queda deles. Tudo estava montado para que o brilho fosse deles, mas em breve se tornaria a luz que exporia suas falhas diante de todos. Faltando poucos minutos para a chegada dele, senti uma calma estranha se instalar dentro de mim. O frio da noite já não me incomodava, o vinho seco na pele já não ardia tanto. Era como se meu corpo tivesse entendido que a batalha não seria vencida com músculos ou gritos, mas com inteligência, paciência e com a escolha de aliados certos. Sorri sozinha, não de alegria, mas de antecipação. Quando o celular vibrou em minhas mãos, com uma mensagem curta confirmando a aproximação, eu soube que a espera estava prestes a acabar. Guardei o aparelho, ajeitei o cabelo com as mãos e permaneci atenta à entrada do salão, preparada para assistir ao momento em que a arrogância se transformaria em medo. Era apenas questão de minutos, e todo aquele teatro de luxo e risadas se desfaria diante de uma verdade impossível de ser calada. Foram 30 minutos que pareceram se estender por uma eternidade. Do carro, eu observava as portas do salão se abrirem e fecharem, as pessoas entrando e saindo, a música que escapava em ondas abafadas, os flashes ocasionais das câmeras registrando o que eles acreditavam ser a noite mais feliz de suas vidas. Eu sabia que, a qualquer instante, o cenário mudaria, e essa expectativa mantinha minha respiração firme, como se eu estivesse prestes a assistir a uma peça cujo desfecho já conhecia. Até que, finalmente, vi a silhueta que tanto esperava se aproximar. O homem caminhava com passos decididos, vestindo um terno impecável, o olhar fixo na entrada, a postura de quem não precisa anunciar sua importância, porque ela é percebida antes mesmo de qualquer palavra. Ele parou diante da porta, entregou um documento ao segurança que, confuso, apenas abriu caminho sem ousar questionar e atravessou o limiar do salão. O ambiente, até então tomado por risadas e música, mergulhou em um silêncio abrupto, quase desconfortável, como quando uma corda arrebenta em meio a uma apresentação de orquestra. Eu não precisava estar lá dentro para imaginar a cena. Conseguia visualizar cada detalhe como se estivesse diante de mim. As conversas se calaram, os copos congelaram no ar, os olhares se voltaram todos para ele. A música, ainda tocando baixinho, parecia deslocada, como se não tivesse mais espaço naquele instante.
A entrada dele era uma ruptura no roteiro que todos acreditavam seguir. A minha nora, acostumada a ser o centro das atenções, deve ter sentido o peso daquela presença de imediato. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que seu sorriso arrogante tremularia por um segundo, talvez menos, antes de tentar se recompor. Mas nada em sua postura poderia ocultar o desconforto diante daquela figura que carregava não apenas autoridade, mas também a verdade que ela tanto temia que viesse à tona. Meu filho, por sua vez, certamente permaneceu imóvel, dividido entre a lealdade cega que havia escolhido dar à esposa e o temor de ser exposto diante de todos os presentes. Os convidados, esses sim, eram o coro de testemunhas necessárias. Gente que antes riu da minha humilhação ou fingiu não ver nada, agora se via obrigada a encarar o constrangimento de estar no mesmo espaço em que a farsa começava a ruir. O homem não precisou levantar a voz para se impor. Seu silêncio já era suficiente para fazer com que cada um ali sentisse o chão tremer sob os pés. Ele caminhou até o centro, parou próximo à mesa principal e tirou da pasta que carregava alguns papéis, colocando-os sobre a toalha branca manchada de vinho e migalhas de bolo. Não eram simples documentos, eram provas, registros, contratos que eu havia mantido guardados como um escudo invisível, esperando o momento certo de serem usados. A cada folha que ele exibia, a atmosfera do salão se tornava mais densa. Murmúrios começaram a surgir, olhares se cruzavam, dedos apontavam discretamente. O clima de celebração se desmanchava, substituído por uma tensão que ninguém ousava romper. Eu podia imaginar minha nora tentando manter a pose, erguendo o queixo como sempre fazia quando queria mascarar o medo, mas eu sabia que, por dentro, o gelo já a percorria. O vinho que ela havia jogado em mim naquela noite voltava agora como símbolo invertido. Não mais a marca da minha humilhação, mas o estopim da queda dela. Do carro, mesmo a uma distância segura, eu senti o impacto da entrada dele. Não era apenas a chegada de um aliado, era a materialização da minha resposta, a confirmação de que eu não estava derrotada. A festa havia sido construída para ser o palco da arrogância deles, mas em questão de minutos se transformava no tribunal da verdade. O que antes era riso, agora era silêncio. O que antes era desprezo, agora era temor. E eu, que tinha saído pela porta com o rosto marcado e a dignidade ferida, assistia à distância ao início da virada. O homem não precisaria gritar, não precisaria empurrar ninguém, não precisaria de vinho ou de gestos violentos. Sua presença era suficiente para colocar cada um em seu lugar. A autoridade que carregava não era feita de adereços ou de aparências, mas daquilo que mais falta fazia naquele salão: respeito. E era isso que transformava sua chegada em algo inesperado. Eles acreditaram que eu sairia em silêncio para nunca mais voltar. Mas a verdade é que eu não tinha saído. Eu apenas havia mudado o tabuleiro. Enquanto eles dançavam, eu já movia as peças, e agora, diante de todos, a jogada estava exposta. Cada convidado ali seria testemunha não apenas da queda da minha nora, mas também da força que nasce quando alguém se recusa a ser calado pela humilhação. A chegada inesperada não era apenas dele, mas também da minha coragem que finalmente encontrava voz. O silêncio que se instalou após a entrada dele não era apenas o resultado da surpresa. Era o peso coletivo de um reconhecimento que ninguém ousava verbalizar, mas que todos sentiram no mesmo instante em que seus olhos encontraram a figura que atravessava o salão com passos firmes. Aquele homem não era um desconhecido, tampouco um mero convidado atrasado que chegava para se juntar à festa. Ele era uma presença incontornável, alguém cuja reputação antecedia cada movimento e cujas histórias circulavam em sussurros entre aqueles que já haviam ouvido falar de sua influência. Bastou um segundo, talvez menos, para que os mais atentos trocassem olhares assustados, e em seguida o efeito se espalhou como um sopro gelado percorrendo cada mesa. O riso que ainda escapava de um ou outro canto morreu abruptamente,
e até a orquestra, sem receber nenhum sinal, reduziu o som como se também reconhecesse que a música já não tinha espaço naquele ambiente. Os convidados se entreolhavam, muitos sem acreditar que estavam presenciando aquilo. Outros já prevendo que aquela festa jamais seria lembrada pelo brilho da decoração ou pela delicadeza do vestido da noiva, mas pelo momento em que o poder verdadeiro atravessou as portas e fez a vaidade de todos se encolher. Minha nora, que até então sustentava sua pose de rainha da noite, começou a exibir pequenas rachaduras na máscara. Seus dedos apertaram com força a taça que segurava, os nós das mãos ficando brancos, e por um instante, seus olhos percorreram o salão como quem procura aliados, alguém que pudesse ampará-la, mas não encontrou nada além de rostos imóveis, assustados, cúmplices de um silêncio que a denunciava mais do que qualquer palavra. Meu filho permaneceu sentado, sem levantar os olhos, imóvel como uma estátua que tem consciência de que qualquer movimento em falso pode acelerar a própria ruína. A covardia dele, mais uma vez, se expunha em plena luz. Não era apenas medo do homem que entrava, mas o peso de saber que estava prestes a ver revelado tudo o que havia tentado esconder, todos os pactos silenciosos que havia firmado em troca de conveniência. Ele parecia miúdo em sua própria cadeira, como se tivesse regredido à infância, quando bastava um olhar de repreensão para que abaixasse a cabeça sem contestar. O homem caminhou até a mesa principal e parou. O salão inteiro parecia conter a respiração. Não era necessário erguer a voz, e mesmo assim ele falou, baixo e firme, cada sílaba ressoando como se tivesse sido lançada contra as paredes de cristal e voltasse multiplicada. O tom não era de ameaça, mas de constatação, e isso tornava suas palavras ainda mais devastadoras. Ele não precisava pedir atenção, ele a tinha por direito, pela gravidade que emanava de sua postura, pela autoridade que todos, em maior ou menor grau, reconheciam. Cada frase que dizia era como uma pedra colocada sobre os ombros da minha nora e do meu filho, que já não tinham para onde escapar. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com tosses e movimentos nervosos de guardanapos, mas era impossível romper aquele estado de paralisia coletiva. Todos sabiam que algo grande estava acontecendo, que aquele casamento não passaria para a história da família como uma união feliz, mas como a noite em que as máscaras caíram diante de testemunhas demais para que alguém pudesse reescrever os fatos depois. Eu, do lado de fora, quase conseguia ouvir o peso desse silêncio, quase enxergar o suor frio que começava a se escorrer pela nuca da minha nora, a vermelhidão que tomava o rosto do meu filho, o tremor discreto nas mãos de ambos. O reconhecimento dele não era apenas de quem sabia os nomes ou as histórias, mas de quem carregava provas, de quem havia sido chamado não para ser espectador, mas protagonista de uma revelação. Os papéis sobre a mesa não eram adereços, eram verdades documentadas, impossíveis de serem apagadas por sorrisos ou justificativas vazias. A cada folha exibida, a cada palavra lida em voz baixa, o gelo se espalhava mais pelo salão, e as tentativas de reação murchavam antes mesmo de se formarem. Minha nora, que antes exigia as chaves da casa com gritos e empurrões, agora mal conseguia sustentar o olhar diante da presença dele. E foi nesse instante que o salão inteiro compreendeu. Não havia mais festa, não havia mais noiva e noivo, não havia mais risos e música. Havia apenas a verdade nua, implacável, que havia entrado pela porta na forma de um homem que carregava consigo a autoridade que todos reconheciam, ainda que relutassem em admitir. Esse reconhecimento foi o que congelou o salão, o que transformou cada convidado em testemunha involuntária, o que deu início ao desmoronamento que dali em diante não poderia mais ser interrompido. O salão, já silenciado pela presença dele, mergulhou em uma tensão que parecia cortar o ar em lâminas invisíveis. Ninguém ousava se mover, e até os garçons, que antes circulavam com bandejas cheias de taças e aperitivos, pararam como estátuas, equilibrando o peso de sua indecisão entre seguir trabalhando ou se tornarem parte do público involuntário daquele novo espetáculo.
O homem ajeitou os papéis sobre a mesa principal e o som seco das folhas deslizando foi como um trovão abafado reverberando em cada ouvido. Não havia pressa em seus gestos, porque ele sabia que cada segundo de espera aumentava o desconforto, e nesse desconforto estava a primeira vitória. Quando finalmente ergueu a voz, não precisou gritar. Falou com firmeza, num tom grave que enchia o espaço como se viesse das próprias paredes. Começou a ler trechos de contratos, mensagens impressas, recibos, e a cada palavra as cores do rosto da minha nora iam mudando. Primeiro, um vermelho intenso de raiva, depois, um branco pálido de medo. Eram provas irrefutáveis. Documentos que mostravam de forma clara a manipulação que ela vinha tramando havia meses, talvez anos. Havia registros de transferências suspeitas, mensagens enviadas a corretores exigindo a mudança de titularidade da casa antes mesmo de qualquer acordo oficial, planos detalhados sobre como me afastar de tudo o que era meu. Os papéis não eram apenas frios e burocráticos, estavam manchados com a caligrafia da ganância e a assinatura da traição. Os convidados murmuravam entre si, mas o som era baixo, como se até o sussurro fosse perigoso demais naquele momento. Minha nora tentou interromper, levantando-se com o vestido que agora parecia mais uma armadura frágil do que um símbolo de triunfo. Tentou sorrir, disse que tudo não passava de um mal-entendido, que aquelas folhas eram interpretações equivocadas, mas sua voz tremia e ninguém no salão acreditava. O homem sequer se dignou a olhar para ela. Apenas continuou a leitura, mostrando recibos de compras feitas em meu nome sem minha autorização. Trocas de mensagens nas quais ela falava sobre tirar a velha do caminho de vez. E até mesmo gravações de voz em que sua impaciência e desprezo se revelavam sem filtros. O impacto foi devastador. As pessoas que minutos antes a aplaudiam, que riam de suas falas altivas, agora a olhavam com desconfiança e repulsa. O vestido branco, que deveria simbolizar pureza, parecia pesado, manchado pelo veneno de suas próprias palavras. Meu filho, ao lado dela, tentava manter a compostura, mas o suor em sua testa denunciava o desespero. Ele abriu a boca algumas vezes, como quem busca uma defesa, mas nenhuma frase saía. Ele sabia que estava envolvido, que tinha permitido ou ignorado cada movimento da esposa, e naquele instante já não havia espaço para desculpas. O silêncio dele era tão condenatório quanto as provas sobre a mesa. A cada folha exibida, eu sentia como se uma parte da humilhação daquela noite fosse sendo lavada. Não era vingança o que me movia, era justiça. Cada recibo, cada mensagem, cada registro era um tijolo retirado da muralha de mentiras que haviam erguido contra mim. E agora, diante de todos, não havia como reconstruí-la. O homem concluiu sua exposição sem elevar a voz, e justamente por isso ela soou ainda mais implacável. Disse que tudo estava registrado, que nada poderia ser apagado, e que aquelas provas já haviam sido entregues a instâncias que ultrapassavam o alcance de qualquer influência familiar. Olhou ao redor, como se desafiasse alguém a contestar, mas ninguém se atreveu. Minha nora desabou na cadeira, tentando esconder o rosto atrás das mãos, mas já era tarde demais. O salão inteiro havia visto. O poder que ela tanto ostentava evaporava diante dos olhares que antes a aplaudiam e agora a julgavam. Meu filho permanecia imóvel, como se estivesse enraizado na cadeira, incapaz de fugir, de se explicar ou de sustentar a própria decisão de ficar ao lado dela. A imagem deles dois, antes símbolo da vitória arrogante, agora era de derrota pública. O homem guardou as folhas na pasta, e o som do fecho metálico ecoou como a batida de um martelo em tribunal. Não havia mais o que dizer. As provas falavam por si. O salão, congelado, sabia que aquela noite jamais seria lembrada como a celebração de um casamento, mas como a noite em que a verdade atravessou a porta e fez ruir toda a encenação. Eu, observando à distância, sabia que aquele era apenas o início. As máscaras haviam caído, e diante de todos, a ganância e a traição estavam expostas em sua forma mais crua.
E foi nesse momento, enquanto as lágrimas contidas escorriam dos olhos da minha nora e a respiração pesada denunciava o pânico do meu filho, que compreendi. A revelação das provas não era o fim da luta, era a abertura para a queda definitiva. Quando o homem fechou a pasta e deixou sobre a mesa o silêncio pesado de suas palavras, o salão inteiro parecia respirar em uníssono, como se todos ali esperassem por uma reação que não veio. Minha nora, ainda sentada, começou a balbuciar frases desconexas, tentando reconstruir a pose que sempre usou como escudo. Disse que era vítima de intrigas, que tudo não passava de um grande mal-entendido, que eu, com minha inveja e ressentimento, havia armado aquela situação para destruir a felicidade do filho. Mas sua voz tremia, e por mais que tentasse sorrir, os cantos da boca denunciavam o pânico. Ninguém aplaudia, ninguém confirmava suas palavras. As mesas que antes serviam de púlpito para sua arrogância, agora se tornavam tribunais silenciosos, e os olhos dos convidados eram os juízes que, sem precisar falar, já a condenavam. Meu filho, ao lado dela, fez um movimento brusco, como quem finalmente tomaria as rédeas da situação. Bateu a mão na mesa, tentou se levantar, mas a voz saiu fraca, quase implorando. Disse que aquelas provas não significavam nada, que eram documentos forjados, que o homem havia sido manipulado por mim. Tentou inverter a narrativa, colocar-me no papel de vilã que queria roubar sua felicidade. Mas quanto mais falava, mais evidente se tornava sua contradição. Se fosse verdade o que dizia, por que seu rosto estava tomado pelo suor frio? Por que seus olhos não conseguiam sustentar o olhar severo do homem que acabara de expor a verdade? A cada frase dele, os murmúrios aumentavam, não mais de surpresa, mas de indignação. Os convidados, que antes fingiam não ver nada, agora se permitiam comentar abertamente, alguns balançando a cabeça, outros cochichando sobre o absurdo de terem apoiado uma união construída sobre tanto veneno. Minha nora, percebendo que as palavras do marido não bastavam, tentou outra tática. Pôs-se de pé, com um sorriso frágil, teatral, e começou a chorar diante de todos. Disse que me amava como a uma mãe, que só queria o melhor para a nova família, que as mensagens apresentadas haviam sido tiradas de contexto. Fez-se de vítima, culpando o nervosismo da festa, os preparativos, a pressão de estar casando. Mas ninguém acreditava. As provas falavam mais alto do que qualquer lágrima ensaiada, e os olhares duros que recebia não eram mais de compaixão, mas de desdém. O vestido branco, antes símbolo de pureza, agora parecia pesado, como se cada fio estivesse impregnado da falsidade que ela carregava. Foi então que o homem, até então imóvel, ergueu a voz pela segunda vez, não para apresentar novas provas, mas para cortar de vez as tentativas de manipulação. Disse, com clareza, que aquelas lágrimas não apagariam os registros, que o salão inteiro havia visto e ouvido, e que tentar inverter a culpa só agravava a vergonha. Suas palavras não precisaram ser longas. Bastou esse aviso para que minha nora desmoronasse de vez, caindo novamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, sem conseguir sustentar a farsa. Meu filho, acuado, olhou em volta procurando apoio, mas não encontrou nada além de olhares frios. Nem mesmo os parentes mais próximos ousaram se levantar em sua defesa. O silêncio deles era a sentença final. As máscaras haviam caído, e nada poderia recolocá-las no lugar. Ali estavam, expostos, não apenas pela pasta cheia de documentos, mas pela própria reação diante da verdade. A arrogância da nora se transformara em desespero, a indiferença do filho em covardia. E o salão, que antes fora cúmplice com sua omissão, agora assistia à derrocada com um certo prazer sombrio. Era como se todos sentissem que, de alguma forma, presenciavam justiça. E eu, do lado de fora, acompanhando cada detalhe pela imaginação alimentada pelas notícias que chegavam ao meu telefone, sentia um peso sair dos meus ombros. Não precisei levantar a voz, não precisei sujar minhas mãos. A própria verdade se encarregara de despir aqueles que me humilharam. E naquele instante compreendi que a queda das máscaras é sempre mais devastadora do que qualquer confronto físico.
Porque o que se revela não é apenas a mentira do outro, mas a covardia coletiva de quem o apoiava. Minha nora e meu filho, antes figuras centrais daquela celebração, agora eram apenas sombras encolhidas diante de uma plateia que já não via motivos para respeitá-los. O que restava era o vazio do olhar perdido, a fragilidade de quem percebe tarde demais que o poder que ostentava nunca foi real, mas apenas um reflexo sustentado pelo medo e pela omissão. E esse reflexo havia se quebrado para sempre. O que começou como murmúrios tímidos entre mesas, logo se transformou em um coro crescente de desaprovação. E a festa, antes sustentada por risos ensaiados e música suave, agora se convertia em tribunal improvisado, onde cada convidado era juiz, testemunha e acusador ao mesmo tempo. Eu podia imaginar o som das cadeiras se arrastando, das taças sendo colocadas de volta sobre a mesa, dos suspiros indignados que cortavam o ar como punhais invisíveis. A virada pública não aconteceu de forma explosiva, mas como uma onda inevitável, lenta no início, depois avassaladora. Minha nora, que ainda tentava esconder o rosto nas mãos, começou a ouvir o que tanto temia. Uma voz feminina, clara e cortante, partiu de uma das mesas ao fundo. Então era isso que você planejava? Usar o casamento para roubar uma casa que não é sua? Outra voz, masculina, respondeu logo em seguida. E ainda teve coragem de humilhar a mãe dele na frente de todo mundo. Era como se, de repente, as pessoas se lembrassem de cada detalhe que tinham preferido ignorar até então. O vinho no meu rosto, o empurrão, o silêncio cúmplice. Agora, todos viam com clareza que não era apenas um mal-entendido, mas uma trama deliberada, cruel e exposta diante de todos. Meu filho tentou levantar-se mais uma vez, pedindo calma, mas sua voz foi abafada pelos comentários que vinham de todos os lados. Alguns convidados já não se limitavam a cochichar, falavam alto, sem medo. O respeito que ele acreditava ter evaporara, e a autoridade que julgava possuir como noivo da noite não passava agora de uma ilusão desfeita. Ele parecia encolher a cada palavra que vinha da plateia, e quanto mais tentava se defender, mais claro ficava que sua posição não tinha sustentação. Não era apenas a esposa que estava sendo julgada, mas ele também, porque sua passividade o tornava cúmplice. Minha nora, desesperada, tentou se recompor. Limpou o rosto com as costas das mãos, ergueu-se novamente, agora sem lágrimas, apenas com a expressão dura de quem tentava recuperar terreno perdido. Disse que tudo não passava de uma armadilha, que eu havia planejado a humilhação para me vingar dela, que eu nunca a aceitei como parte da família. Suas palavras saíam rápidas, mas não encontravam eco em ninguém. Pelo contrário, quanto mais falava, mais olhares de desprezo recebia. Era como se cada sílaba sua fosse uma pá cavando ainda mais fundo a própria cova. E foi nesse instante que uma das madrinhas, até então calada, levantou-se e disse em voz firme: "Eu vi quando ela empurrou sua sogra. Eu estava do lado. Não foi um acidente, não foi nervosismo, foi desprezo, foi crueldade." O salão inteiro silenciou por um instante, e então o burburinho retornou, agora ainda mais intenso, porque aquela testemunha destruía a última defesa possível da noiva. A virada pública estava completa. Os convidados, que antes preferiram se calar para não se envolver, agora se sentiam livres para apontar o dedo, como se tivessem esperado apenas o momento em que o medo da noiva fosse substituído pela vergonha coletiva. Não era mais eu contra eles. Era eles contra si mesmos, porque perceberam que haviam aplaudido e celebrado uma farsa, e ninguém queria carregar essa mancha em silêncio. A orquestra, sem saber o que fazer, deixou os instrumentos descansarem, e o salão mergulhou em um som que não era mais de festa, mas de julgamento. Meu filho e minha nora estavam isolados no centro, cercados por olhares de repulsa. Não havia mais padrinhos para sorrir, nem familiares para interceder. Até mesmo os amigos mais próximos se afastaram discretamente, como quem teme ser arrastado junto para o abismo. O homem que trouxe as provas permanecia imóvel, observando tudo com a serenidade de quem sabia que sua missão estava cumprida.
Ele não precisava dizer mais nada, porque agora era a própria multidão que carregava a tocha da indignação. Do lado de fora, eu recebi uma mensagem curta, mas suficiente. Eles estão sendo desmascarados diante de todos. Fechei os olhos por um instante e senti uma paz que há muito não experimentava. Não era a alegria ruidosa da vingança, mas a serenidade da justiça feita de forma clara, pública, inquestionável. Eu não precisaria levantar a voz, não precisaria revidar com insultos ou violência. Bastava assistir enquanto o peso da verdade se impunha, e os mesmos que riram da minha humilhação agora aplaudiam, ainda que em silêncio, a queda dos que me feriram. E ali estava a beleza cruel daquela virada. Não fui eu quem os destruiu. Foram eles mesmos, com suas escolhas, suas palavras, seus gestos arrogantes. O que fiz foi apenas acender a luz, e quando a luz brilhou, todos puderam ver o que sempre esteve ali. A virada pública não era apenas a derrota deles, mas a vitória moral de algo maior do que eu. Era a prova de que, mesmo no meio da injustiça, a verdade tem uma força que nenhuma máscara pode sustentar para sempre. Quando a notícia da queda deles chegou até mim, pelo breve relato enviado do salão, não senti o prazer barulhento da vingança, nem o gosto agridoce de uma vitória mesquinha. O que me atravessou foi uma onda silenciosa, firme e profunda, como quem vê uma maré se recolher depois de uma tempestade devastadora. Eu estava sentada no carro, ainda com o rosto marcado pelo vinho seco e o vestido manchado, mas pela primeira vez naquela noite, a sujeira não me parecia um peso, mas um troféu invisível. Era a prova de que eu suportara o golpe, mantivera o silêncio no momento certo e escolhera as armas corretas para lutar. Eu poderia ter entrado em confronto direto, poderia ter devolvido os insultos com palavras cortantes, poderia até ter cedido ao impulso de derramar sobre ela a mesma humilhação que sofri. Mas escolhi o contrário. Escolhi a calma, a saída estratégica, o telefonema que trouxe não apenas justiça, mas também a revelação pública de quem eles realmente eram. E enquanto me recostava no banco, observando à distância o salão que agora não era mais palco de festa, mas de julgamento, compreendi algo que talvez eu tivesse esquecido ao longo da vida. A dignidade não se negocia. É o único bem que, quando tentam nos arrancar, cresce em silêncio até se transformar em fortaleza. Minha nora acreditava que o poder dela estava na juventude, no vestido branco, no brilho momentâneo de ser o centro das atenções. Meu filho acreditava que o poder dele estava na omissão conveniente, no silêncio que ele confundiu com neutralidade, quando na verdade era cumplicidade. Mas naquela noite, ambos descobriram que o verdadeiro poder está na coragem de permanecer de pé quando todos querem nos empurrar ao chão. Eu, que entrei no salão como convidada e saí como alvo de humilhação, agora me tornava, mesmo sem estar presente, a figura que todos mencionariam ao comentar o que testemunharam. Não seria a festa do casamento. Não seriam as flores brancas, nem os lustres dourados a ficarem na memória dos convidados. O que ficaria seria a cena em que as máscaras caíram, em que a arrogância foi exposta, em que a noiva que atirou vinho na sogra e a empurrou diante de todos foi revelada como manipuladora e oportunista. E essa lembrança não seria apagada nem pelos álbuns de fotografia cuidadosamente editados, nem pelas memórias seletivas que eles tentariam impor. Ao pensar no meu filho, o coração apertou. Ainda havia ali dentro uma ferida aberta, porque nenhuma vitória pública é capaz de apagar a dor íntima de ver o próprio sangue virar as costas. Eu não conseguia deixar de lembrar do menino que segurava minha mão na infância, que corria para meu colo depois de um pesadelo, que me prometia que sempre estaria comigo. O homem sentado ao lado daquela mulher não era o mesmo, ou talvez fosse, apenas transformado pela covardia e pela sede de uma vida que julgava mais fácil ao lado de alguém que falava mais alto do que ele. A decepção queimava, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia deixar esse peso me arrastar. A vida nos ensina que filhos também fazem escolhas, e nem sempre essas escolhas são as que sonhamos. Meu papel, naquele momento, não era lamentar o que perdi, mas reconhecer a força que reencontrei.
A cada segundo que passava, eu sentia mais claramente que não era a derrota legal ou material o que realmente importa nas batalhas que enfrentamos, mas a vitória moral, aquela que ninguém pode nos roubar. Eles poderiam até tentar reescrever a história, mas todos que estavam naquele salão carregariam para sempre a lembrança da noite em que a verdade se impôs. E quando a memória coletiva decide qual versão permanece, não há mentira que resista. Eu havia recuperado minha dignidade sem levantar a voz, sem precisar me nivelar à crueldade deles. Dei partida no carro, deixando para trás o prédio iluminado que agora era apenas cenário de uma farsa desmontada. A estrada à minha frente parecia mais clara do que algumas horas antes, como se o próprio destino abrisse caminho. Eu sabia que aquela não seria a última vez que teria de lidar com as consequências das escolhas do meu filho, mas já não sentia medo. Porque o medo nasce quando acreditamos estar sozinhos, e eu descobri que nunca estive. Carregava comigo a força da verdade, a memória da resistência e a serenidade de quem venceu não pelo grito, mas pela firmeza. Enquanto dirigia em direção à minha casa, pensei no futuro. Talvez eu precisasse reconstruir muita coisa, talvez tivesse de lidar com novas tentativas de ataque, mas agora eu tinha a certeza de que nada me quebraria com facilidade. Porque quem suporta o vinho no rosto, o empurrão diante de todos e ainda assim se recusa a cair, descobre dentro de si um poder que nenhum tribunal, nenhuma festa e nenhum silêncio cúmplice pode apagar. A reflexão final veio como um sussurro íntimo, uma frase que guardei comigo. O verdadeiro poder não está nas chaves de uma casa, mas na chave invisível que abre a porta da nossa própria dignidade. E essa eles jamais teriam.